Fala aí galera que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais uma vez aqui no meu quarto e hoje o vídeo vai ser sobre injeção programada. E antes de mais nada, se você tá curtindo o canal, tá curtindo o conteúdo que eu tô lançando aqui, não esquece de se inscrever e deixar um like para apoiar, beleza? Primeiramente eu vou explicar para vocês o que é uma injeção eletrônica, como ela funciona no geral, beleza? Bom, antes de mais nada eu tenho que explicar para vocês como funciona o motor para que vocês entendam aonde exatamente uma injeção eletrônica funciona, tá? Bom, primeiramente, o motor que a gente conhece é um motor de ciclo Otto, 4 cilindros em linha. Ele tem 4 estágios: admissão, compressão, combustão e exaustão, tá? Como funciona? É um pistão, pensa que esse meu punho é um pistão. Esse pistão, ele começa no topo, né? Acho que é PMS, ponto superior, morto, ponto morto superior, isso. Ponto morto superior. E aí ele abaixa. Quando ele abaixa, ele faz uma pressão negativa. Pressão negativa é tipo sucção, né? Ele suga o ar. Ele suga o ar e daí a válvula de admissão, ela abre nesse momento. Então ela abre, ele puxa. Claro que eles não se tocam, não se cruzam assim, porque senão você teria um problema enorme, mas enfim, só pra você entender. Ele puxa o ar, ele puxou o ar e daí tem muitos tipos de injeção nesse momento, mas no geral entra combustível junto com o ar, um combustível pulverizado. Ele puxa, depois essa câmara aqui em cima ela sela, né? A válvula que estava abertinha ela fecha, toda sela, fica seladinho, bonitinho. O pistão vai fazendo pressão, pressão, pressão. Aí é o segundo estágio de compressão. Depois que tem essa compressão, tem uma vela que dá a centelha, que é tipo uma faísquinha. E daí isso gera uma explosão. Essa explosão empurra o pistão para baixo. Essa parte já seria a combustão. O pistão chega no ponto inferior, ponto máximo inferior. E depois, naturalmente, ele sobe. E essa parte aqui, a hora que ele está subindo, a válvula de escape, ela abre. E aí o gás queimado sai para o escapamento. Beleza? Esses são os 4 estágios de um motor ciclo Otto que a gente conhece. Aonde a injeção eletrônica atuaria? A injeção ela vai pegar o quanto de ar está sendo admitido, a posição do seu acelerador, temperatura do ambiente, temperatura do motor e vai usar essas informações e algumas outras para poder identificar o quanto de combustível ela pode lançar na hora que está criando aquela mistura ar-combustível ali no momento da admissão, tá? No primeiro estágio do motor. Então, a injeção eletrônica, ela tem ali, por exemplo, se o acelerador está com nada de TPS, 0 TPS ninguém está apertando o acelerador está lá totalmente fechado, bonitinho, ela vai lançar um mínimo de combustível porque está entrando um pouquinho ar só para o carro manter em marcha lenta. Quando você acelera, ele abre a borboleta de ar. Quando você acelera, você não injeta combustível, você injeta ar no seu motor. Você abre a borboleta de ar, o ar entra e aí a injeção eletrônica vai entender: opa, tem mais ar entrando. Para eu compensar esse ar, eu vou colocar mais combustível. E aí gera mais potência aumenta RPM, enfim, você acelera o carro, tá? Aonde entra, nesse caso, a injeção programada. A injeção programada, ela serve para que você consiga gerenciar de forma mais fácil, mais facilitada, essa parte de criação da proporção entre ar e combustível, beleza? Então você consegue gerar um mapa de injeção que ele tem muito mais facilidade de você criar esse mapa. Deixa eu explicar para vocês o que é um mapa de injeção primeiro, tá? Um mapa é como se fosse uma tabela onde diz quais condições eu vou utilizar tanto de combustível naquele momento. Então, por exemplo, vamos ignorar aqui completamente agora a unidade de medida, eu estou fazendo só um exemplo para você aprender, tá bom? Vamos supor aqui que você tem 50% de acelerador, tá? 50% de acelerador, eu preciso de, sei lá, 100 de combustível, tá bom?
porque tem 50% de ar entrando, vai 100 de combustível, e aí a mistura fica 50-50 mais ou menos, tá? Agora, se eu tenho 0 de acelerador tá entrando ainda assim um pouquinho de ar, porque o carro precisa de ar para poder fazer a queima mínima dele para manter a marcha lenta, você precisa de muito menos combustível. Então você manda, sei lá, 20 de combustível, tá? As proporções talvez não estejam corretas, eu só dou um exemplo que quando você tira o acelerador, você tira o pé do acelerador, é menos combustível, mais acelerador, mais combustível. Então você tem um sensor medindo a quantidade de acelerador que você está dando, e esse tanto de acelerador corresponde na tabela um tanto de combustível, beleza? Essa tabela é um mapa da injeção do seu carro. Claro que num mapa mais complexo, um mapa real, tem muitas outras variáveis que a gente utiliza, como por exemplo, não só mapa de combustível, mas também ignição, ponto de ignição, tem também atraso de ponto de motor, tem muitas variáveis que eu não vou entrar no mérito aqui, que é só um raso para você ter uma visão geral de como funciona uma injeção programada, tá bom? Esse mapa você consegue gerar de forma muito mais simples pelas injeções programáveis, beleza? Como que você consegue fazer isso? Bom, algumas injeções programáveis elas têm uma telinha, essa telinha ela já tem uma interface visual para que você clique ali, tipo um tabletzinho, um celularzinho, que você consegue criar o seu mapa. Algumas outras têm suporte para você conectar USB, e você coloca uma ponta do USB no aparelho, que seria realmente o computadorzinho lá, esse celularzinho que eu tô falando, e na outra ponta você coloca no notebook, no computador, e você consegue ter um programa com mais visualizações, muito mais fácil de você conseguir montar o seu mapa da injeção, beleza? E como exatamente uma injeção programada gera essa facilidade, gera mais acerto na hora de você montar o seu carro? Bom, geralmente, como eu disse para vocês, a injeção eletrônica, não a programável, a eletrônica, ela se baseia em dados vindos dos sensores do seu carro, ou seja, aquele acelerador, temperatura de motor, temperatura do ar, ela usa os dados coletados por esses sensores para usar naquela tabelinha. O princípio da injeção programada é o mesmo, só que você tem muitos mais sensores, você tem muito mais portinhas para colocar dados vindos de sensores. Então você consegue utilizar pressão de óleo, pressão de combustível, pressão de turbo, pressão de tudo. Mas no fim das contas, o que é um sensor? Vou explicar para vocês. Um sensor é tudo o que interage com o mundo, com o físico, e sente algo. Então, um sensor de temperatura, ele sente a temperatura de algo, um sensor de pressão, ele sente a pressão de algo, um sensor de movimento, ele detecta, sente o movimento de algo, entendeu? E esse dado é passado para a sua injeção, para o seu computadorzinho, e aí ele interage com esses dados, beleza? Isso é um sensor. Com esses dados na mão, a injeção eletrônica ela não só utiliza esses dados para montar o mapa da injeção, para interagir com o mapa da injeção. Com muitos dados na mão, você consegue fazer muito mais coisas, como por exemplo, evitar quebras. Algumas injeções programadas ela têm a função de gerar alertas, tá? Como funcionam esses alertas? Eles utilizam o que a gente chama de gatilho do exemplo. De novo, vamos excluir aqui completamente as unidades de medida, só exemplificando para vocês, beleza? Vamos supor que o seu carro ele precisa, para rodar num estado saudável, pressão de óleo entre 5, que é a faixa mínima, e 10, que é o máximo antes de ter algum problema de excesso de pressão de óleo, tá bom? Vamos supor que tem essa faixa aqui, de saudável. E aí você fala assim, ó, dentre esse aqui é ok. Se chegar no 6, que é próximo ao mínimo, você gera um alerta me dizendo assim, opa, pressão de óleo está baixa. E aí você tem a tomada de decisão de, poxa, vou parar de acelerar, vou desligar o carro e entender o que está acontecendo. Ou o contrário também. Se chegar no 9, que é próximo do máximo, você fala, ó, gera um alerta me dizendo, pressão do óleo está alta, cuidado, entendeu? O que isso previne?
previne você de ficar com pressão de óleo tão baixa que falte óleo na lubrificação do seu motor e o motor funde. Ou pressão, ou temperatura. Previne, se estiver muito próximo do máximo que você estipulou, ele vai dar um alerta e previne você de fundir de zoar uma junta, queimar uma junta de cabeçote. E aí você tem que fazer o motor, tudo de novo, enfim, vocês entenderam? Isso previne quebras. Às vezes você comprou uma turbina que ela gera um pouco mais de pressão do que o que você realmente vai utilizar, e daí você usa o Westgate lá para manejar a pressão de turbo. E como ela gera mais pressão de turbo do que o que você precisa, você dá uma limitada. Mas e se o limitador falhar? E se vier mais pressão de turbo? E aí? Pode faltar combustível? Se o carro rodar pobre na mistura, ele quebra. Então você coloca lá um alerta, olha, se minha pressão de turbo chegar a tanto, que é próximo já do máximo que eu quero, sei lá, você pretende andar com 1,5 kg, mas é seguro você rodar até 1,5 kg, 1,5 kg é muito, né? Até meio quilo. Você pretende andar com meio quilo de pressão. 1 kg o seu carro aguenta, tá? Então você fala, se chegar em 0,8, você me dá um alerta e eu tiro o pé na hora, ou corta a ignição do carro e o carro desliga para evitar a quebra, entendeu? Você consegue gerar uma série de mecanismos aí para evitar a quebra do seu carro. E outra coisa, como você consegue ter tantos sensores, a gente já falou da parte de evitar quebra, de mapa de injeção, agora eu vou te falar uma outra coisa que é o controle, que é como uma outra funcionalidade que a injeção programada pode ter no seu carro. Você já deve ter ouvido falar de two-step. Two-step é uma coisa que a injeção programada faz. Ela controla ali o seu RPM, limitador de RPM, faz umas outras coisas para que você não passe de tanto RPM. Esse é um tipo de controle. Outro controle que ela pode fazer é o controle de pressão de turbo. Aí você deve estar se perguntando, cara, como assim? Bom, algumas injeções elas conseguem limitar a sua pressão de turbo por marcha, tá? Então na primeira marcha eu vou usar 0,2, na segunda marcha eu vou usar 0,4, na terceira marcha eu vou usar 0,5 e daí diante 0,8. Enfim, ou você pode também controlar a quantidade de pressão de turbo por faixa de RPM, que é muito legal também. Então, de 2.000 a 3.000 RPM, eu vou usar tanto de pressão, de 3.000 a 4.000, mais tanto de pressão. E aí você controla o quanto de pressão vai ter em cada parte ali da sua faixa de RPM até onde o seu carro rodar, beleza? E aí é o seguinte, galera, vale ressaltar aqui que as aplicações na hora de controle de uma injeção eletrônica, dependendo da quantidade de sensores que você tem, ela vai sendo um ajuste mais fino e mais fino. E as utilizações, no fim das contas, elas são quase ilimitadas. Então, se eu fosse citar todos os cenários existentes para que você utilize uma injeção programada de acordo com os sensores que você tem, esse vídeo não seria mais um vídeo, seria um filme. Então, assim, vamos parar por aqui os exemplos, tá? Porque tem muitos exemplos de controle, de gatilho anti-quebra que você pode fazer. Tem muita coisa que você pode fazer com a injeção programada. Eu só estou tentando explicar para vocês aqui o conceito básico, beleza? Então, no geral, a mensagem que eu quero que vocês levem desse vídeo é o seguinte: a injeção programada, ela controla o seu carro de acordo com os dados obtidos pelos sensores. Então, pega os dados dos sensores, processa aquilo e controla o seu carro de alguma forma. Beleza? Esse é o conceito básico de uma injeção programada, tá bom? No nosso projeto, eu estava pensando em utilizar uma FT450. É uma injeção programada da marca Fueltech, é uma marca brasileira que eu acho bem bacana. E só que é o seguinte, eu tenho que, antes de comprar, por mais que eu, entusiasta, esteja pensando em comprar uma FT450 para o carro, eu tenho que conversar com um profissional, porque talvez o projeto que eu esteja montando não necessite de uma 450, ele pode precisar de uma 550, 650, que é muito mais do que eu estou pensando. Ou o contrário, ele pode precisar de uma FT300, e aí é muito bom, vale muito a pena você procurar e prestar muita atenção em como escolher a peça, porque às vezes você está com a dúvida do tipo,
cara, será que eu compro uma peça muito mais top blaster aqui da marca X, ou eu compro uma outra que é mais em conta, mas que já atende os meus requisitos? Então assim, se você tem esse tipo de dúvida, se inscreve no canal, acompanha aqui, porque mais pra frente eu vou lançar um vídeo explicando pra vocês como eu determino qual peça, qual nível de peça é muito mais, tá aceitável, posso usar uma mais em conta para os meus projetos, beleza? Outra coisa, galera, é o seguinte, teve aqui no meio do vídeo eu falei algo para vocês sobre se o carro roda pobre na mistura, ele quebra. Acompanhe o canal aqui também, se inscreve, vale muito a pena você prestar atenção nos vídeos que vai lançar, porque eu tô pretendendo lançar um vídeo explicando somente sobre wideband. Wideband é um leitor de O2 que fica no seu escapamento, que ajuda você de algumas formas aí a não quebrar o seu carro e não mandar um motor para o espaço. Então se inscreve aí que esse vídeo vai ser muito bacana, vale muito a pena. Se você já sabe o que é um leitor O2, por favor não dê spoilers no comentário, porque esse vídeo eu tô escrevendo e vai ficar bem bacana, beleza? No mais, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como funciona uma injeção programada. Eu tentei falar do jeito mais simples para quem não entende de carro conseguir pegar alguma informação já inicial, beleza? Se você ficou com alguma dúvida do conteúdo que eu passei aqui, ou se você tem, não só desse conteúdo aqui, alguma outra dúvida sobre injeção programada, coloca nos comentários, eu vou tentar responder o mais rápido possível. E se você está vendo alguma pergunta aqui nos comentários e você sabe a resposta, por favor, com muita educação e paciência, coloque a resposta de forma educada, beleza? Vamos ser civilizados aqui, por gentileza, tá? Esse canal aqui, ele abrange todo mundo que gosta de carro, desde a pessoa que não sabe nada, tanto o cara que é profissional e quer um entretenimento, beleza? Então vamos acolher todo mundo aqui na comunidade de carros. Show? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a minha explicação sobre injeção programada. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá e falou!